Moçambique continua a ser a terra ideal para quem souber plantar, semear e colher as oportunidades que oferece. Seja muito bem-vindo a mais uma viagem pelo nosso belo país. E a água é vida, esta é uma verdade incontestável. Num país com uma área imensa para a exploração agrícola, há ainda muito a ser feito a nível da irrigação. O subdesenvolvimento dos sistemas de rega em Moçambique é uma das razões do atraso no boom agrícola que se aguarda com bastante expectativa. Mas já há muito trabalho a decorrer neste âmbito e, por isso mesmo, neste programa vamos falar sobre a importância da água e dos sistemas de rega para a agricultura moçambicana e, por isso, também recebo em estúdio os convidados, o Sr. Diretor do Instituto Nacional de Irrigação, Paiva Munguam, muito bem-vindo ao Moçambique Terra de Oportunidades, e ao Sr. Eugênio Nhoni, que é gestor do Projeto de Desenvolvimento de Irrigação Sustentável. Bem-vindo também. Estamos em Moçambique, uma terra de oportunidades, e a água é grande oportunidade para a vida, não é? Quero agradecer muito a vossa presença em estúdio. Vamos começar já o nosso debate, mas antes eu gostava de mostrar aos nossos telespectadores e conhecer melhor o estado dos sistemas de irrigação no nosso país. Vamos ver? Moçambique tem um potencial de irrigação de cerca de 3 milhões de hectares, mas apenas 120 mil possuem infraestruturas de irrigação. Desta área, apenas 62 mil hectares estão operacionais. A irrigação é, assim, vista pelo Governo como uma das áreas-chave de investimento no âmbito da implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor Agrário. Em 2010, o Governo aprovou a Estratégia de Irrigação. Em 2012, criou o INIR, Instituto Nacional de Irrigação. Atualmente estão em curso grandes projetos de investimento, como o Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Irrigação ou o Projeto de Desenvolvimento de Cadeias de Valor nos corredores do Limpopo e de Maputo. A título de exemplo, o Instituto Nacional de Irrigação tem em carteira a reabilitação do regadio de Munda Munda, na Zambésia. Um projeto orçamentado em 18 milhões de euros. Uma cooperação entre o governo moçambicano e o governo holandês. Ainda no campo das parcerias, o governo moçambicano e Banco Mundial têm em vista o desenvolvimento da irrigação sustentável. Está a ser implementada em 3 províncias: Sofala, Manica e Zambésia. Um projeto até 2018 com intervenção na produção de arroz, hortícolas e frutas. Numa primeira fase, irá beneficiar diretamente cerca de 16 mil famílias. Ao longo dos próximos 10 anos, o Plano Nacional de Investimentos do Setor Agrário prevê investimentos da irrigação na ordem dos 680 milhões de dólares. Até 2020, a estratégia de irrigação pretende abranger mais 50 mil hectares, bem como aumentar os índices de aproveitamento da terra irrigada em todo o país. Aumentar a produção, aumentar o contributo do setor agrário para o produto interno bruto e diminuir as importações são apenas algumas das vantagens do desenvolvimento de sistemas de irrigação em terras moçambicanas. Muito bem, a água é vida, como se costuma dizer, e para além de ser esta verdade incontestável, eu gostava que vocês apresentassem os organismos que representam. Vou começar pelo diretor Paiva Munguam, que é diretor do Instituto Nacional de Irrigação. Mas apresente-me o Instituto. O que é que faz exatamente a instituição que dirige?
Começaria por dizer que o Instituto Nacional de Irrigação foi criado no âmbito das metamorfoses da reforma das entidades públicas em curso no país. Foi criado ao abrigo do Decreto 9 para 2012, de 11 de maio, portanto, este é o seu terceiro ano de existência, mas antes, obviamente, que tivemos órgãos que representavam o subsetor de irrigação. E esta reforma foi mais para dar resposta àqueles que são os grandes desafios para o aumento da produção e produtividade agrária. Como devem estar recordados, o governo de Moçambique, através do Ministério da Agricultura, elaborou um grande plano, que é o Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Setor Agrário, o PEDSA, e que lá está preconizado de forma bastante clara que o nosso crescimento anual médio tem que ser na ordem dos 7%. E para que nós possamos aumentar esta produção e produtividade, e porque estamos numa área, num país em que as condições de clima, assim como de solos, são bastante variadas, há que contar com a irrigação como um fator-chave para catapultar, portanto, a produção e, desta maneira, podermos alimentar as mais poucas que vão surgindo um pouco por todo o país e, por que não, também a região no seu todo e no mundo no geral. As ações mais importantes, que não devem ser poucas, vamos já falar delas daqui a pouquinho. Queria que Eugênio Nhoni nos apresentasse este projeto de desenvolvimento de irrigação sustentável. Porque se é importante irrigar, mais importante ainda é fazer uma irrigação sustentável, presumo eu. Apresente-me o projeto em si. Muito obrigado. E, em primeiro lugar, queria começar por agradecer este convite que a televisão Miramar endereçou-nos para realmente tratar daquilo que é a preocupação de todos os moçambicanos, que é a produção da comida e de uma forma sustentável. O projeto de desenvolvimento de irrigação sustentável é um projeto que nasce na perspectiva de operacionalizar a estratégia da produção agrícola, que é, nesse caso, o PEDSA, desenhado pelo Ministério da Agricultura. E uma abordagem particular e que vale a pena mencionar é a abordagem integrada do projeto de desenvolvimento de irrigação sustentável. Então, acaba sendo o projeto de desenvolvimento de irrigação sustentável por causa do aspecto da interação com da interação com as diferentes componentes da cadeia de produção agrícola. Porque isso não é o acaso, mas é das experiências antigas dos vários projetos que existiram no setor da irrigação, em que a valorização da irrigação olhava apenas na infraestrutura. Esta medida não é sustentável, porque a infraestrutura, ela, para ser sustentável, precisa de outros fatores integrantes que sejam geridas de forma a assegurar que ela tenha durabilidade e que os produtores consigam gerir, os produtores consigam operacionalizar. Então, isto... E quais seriam essas? São vários. Mencionando alguns, começaria de aspecto de operação e manutenção do próprio sistema de irrigação, que é a infraestrutura. Uma vez construído o regadio, é o começo de todo um processo de produção agrícola de forma a assegurar a tal sustentabilidade. Estamos a falar de manutenção da maquinaria? Manutenção da maquinaria, que é o equipamento que está lá, em caso de sistema de irrigação que são de bombagem. Estamos a falar da manutenção dos canais de irrigação para casos em que a tecnologia de irrigação é por canais. Estamos a falar da gestão dos setores de irrigação em si, dentro do mesmo regadio, que também é um aspecto que mexe com a parte de desenvolvimento da capacidade dos próprios produtos. Fiquei com uma visão um bocado mais alargada daquilo que era a minha ideia sobre essa questão da irrigação. Mas volto a si, Diretor Paiva,
Que ações, as ações mais importantes do Instituto Nacional de Migração, de Irrigação, desculpe. Talvez antes, Anabela, de avançar para aquilo que são as ações, fosse bom partilhar com o público, neste caso o telespectador em casa, que Moçambique tem cerca de 36 milhões de hectares aráveis, portanto, para a prática da agricultura. Desse total de 36, nós temos estimados, são estatísticas, portanto, dos anos 80, 3 milhões de hectares é que são potencialmente irrigáveis. E destes 3 milhões de hectares... Dos 36... Dos 36, 3 milhões são potencialmente irrigáveis. Portanto, os solos e água, nos locais onde esses recursos existem, totalizavam até finais da década 80, 90, os 3 milhões de hectares. E nós temos desenvolvidos significa que temos infraestrutura lá implantada, 120 mil hectares. Significa um longo e árduo caminho pela frente. Infraestruturada, mas em termos de uso, estamos a usar apenas 70 mil, quer dizer, dos 120 mil hectares infraestruturados, apenas 70 mil é que estão em pleno uso pelos nossos produtores. E é importante também aqui realçar que, apesar da irrigação ser o fator, quer dizer, a prática da irrigação ser catapultante para o aumento dessa produção, nós iremos continuar, pelo menos nos próximos 20, 25, 30, 40 anos, a ter a agricultura de sequeiro a ser a mais essencial para a produção de alimentos. Só para ter uma ideia, Exato. Dos 210 milhões de hectares agricultáveis no mundo inteiro, 85% da produção provém da agricultura de sequeiro. Olha, E 15% falando de mundo, ocorre-me aqui alargar o debate a um outro tema importante. Presumo que a cooperação internacional seja fundamental a nível da irrigação. E sei que está a ser desenvolvido, sabemos que está a ser desenvolvido um projeto de diversos sistemas de rega, numa parceria intercontinental, digamos assim, entre Moçambique e a China, e que vos convido a ver. A irrigação de terras agrícolas é um grande desafio para Moçambique, país que conta com mais de 30 milhões de hectares de terra arável, mas que apenas 4% são irrigados. Os desafios já começaram. A título de exemplo, numa parceria sino-moçambicana, o Centro de Transferência de Tecnologia Agrária de Umbeluze desenvolve ensaios de 4 tipos de irrigação junto dos produtores nacionais. São desenvolvidos naquela instituição os sistemas de irrigação por aspersão, inundação, gravidade e superfície. Esses tipos de rega associam-se a culturas ainda numa fase de germinação, alguns tipos de vegetais, dos quais a rega por aspersão foi aplicada para a cultura de arroz, ainda no viveiro, e a rega por mangueira de centeno foi aplicada nas hortícolas, dos quais ainda estão na sementeira, na fase de sementeira. Nestes sistemas, a irrigação por aspersão e mangueira de saneto são consideradas importantes. Facilitam a bombagem da água de zonas baixas para zonas altas. São importantes esses tipos de rega porque, para caso de terrenos com uma elevação superior, a zona de aquisição, a zona da fonte da água, eles ajudam e facilitam aquilo que são as irrigações, porque se tivéssemos que usar outro tipo de irrigação, como o caso de irrigação por gravidade, haveria dificuldades na subida da água até chegar aos campos de produção. Por sua vez, e em comparação com outros sistemas, a irrigação por gravidade é a que permite mais perdas de água. A irrigação por gravidade, como já tinha dito, ele proporciona muitas perdas a partir da fonte até chegar ao campo de produção,
tem tido muitas perdas de água devido às obstruções que se verificam nos canais de águas que não são nada favoráveis aqui no nosso país. Em termos da poupança de água, os outros sistemas são mais económicos, mas o valor de aquisição é mais elevado. A irrigação por aspersão, mangueira de centeno e gota-gota necessitam de muita tubagem, mas em determinadas zonas agrícolas do país são aconselhados por terem vantagens na melhoria da produção. O tipo de rega por gravidade é o mais econômico em relação aos outros tipos de rega. Por quê? Porque o agricultor não tem muitos custos para buscar água na fonte até os campos de produção. Comparando ao tipo de rega gota-gota, aspersão, e rega por centeno, que exige muita tubagem, que se prepara os canais para que entre a tubagem. A rega por gravidade não. A rega por gravidade tu vai buscar água diretamente na fonte e só conduzes diretamente com pá até os campos. Devido à fraca capacidade financeira de muitos agricultores que usam sistemas rudimentares de irrigação, recomenda-se o uso do sistema por gravidade. Mas na produção agrícola, tudo tem de ser adaptado aos produtos produzidos. Se a rega por gravidade é aconselhada para a produção de cereais, já a rega por aspersão ou gota-gota deve ser utilizada na produção de hortícolas. Muito bem, fomos conhecer melhor este projeto sino-moçambicano, como surgiu, as parcerias que se estabelecem, e o porquê do Umbuluzi ser escolhido para... O Umbuluzi já tem uma longa tradição, centenária, penso, em termos de experiências e em termos da vossa área, não é? Da agricultura. Volto a si, continuo consigo sempre. O panorama geral da irrigação já nos foi dado antes de vermos esta VT que acabámos de passar. E para além da área irrigada ser muito pequena, a área potencialmente, como é que vocês dizem? Irrigável, também continua a ser pequena e dessa a área explorada mais pequena ainda. O que é que falta? Antes de responder... É caro irrigar? Antes de responder taxativamente a essa pergunta, permita-me concluir o pensamento anterior, que é esses 70 mil, em termos de distribuição em Moçambique, temos cerca de 54% na região sul, 33% da área irrigada em Moçambique está na região central e apenas 3% na região norte. Isso tem explicação. A explicação é voltar para aquilo que é a definição da rega, o que é irrigar, que é aplicar água em quantidades suficientes e no momento em que a cultura precisa, de modo a obtermos alguma produção. E porque na região sul e centro nós temos predominância de climas semiáridos e o padrão de precipitação, para além de ser muito irregular, a quantidade também é baixa e não dá para produzir, aí precisamos de recorrer à irrigação. Enquanto que na zona norte nós temos a zona de convergência intertropical que traz chuvas regulares ao longo do período chuvoso e, portanto, garante, se dissermos que a água é o único fator limitante, aí nós teríamos a produção ao nível daquilo que é o potencial das culturas, portanto, a serem produzidas. Mas voltando para a questão que nos colocava em relação se é caro ou não irrigar, é relativo. Porque já pensamos tarde. Não pensamos tarde. Nunca é tarde, não é? Nunca é tarde. E antes tarde que nunca, né? Diz o velho ditado. É importante dizer que já a chuva é irrigar, só que é uma irrigação natural. E a nossa rega, os nossos regadios que nós desenvolvemos é artificial. Significa, como dizia o colega Nhone aqui, que é preciso que nós tenhamos uma plataforma de início deste processo de exploração desta nossa área. Precisamos de ter um programa, que nos estrutura como é que nós avançamos e a partir dali podemos ter projetos específicos para o desenvolvimento da infraestrutura irrigada e das demais necessidades em termos de
de apoio, em termos de apoio técnico também financeiro e outro material para a prática da agricultura como tal. É importante também aqui fazer menção que o governo em 2010 aprovou uma estratégia de irrigação. E esta estratégia de irrigação define de forma muito pragmática aqueles que devem ou aquelas que devem ser as linhas de orientação deste subsetor com relação à produção de comidas. De acordo com o que entendi, que o Eugênio Nhoni dizia, é importante também ter essas condições todas, mas também ter condições para as manter. Parece que estávamos aí nessa... Sim, Anabela, porque é preciso perceber um aspecto muito importante. A agricultura é uma das atividades econômicas que tem uma cadeia de valor com vários intervenientes. E a agricultura irrigada mais ainda. Então, fora de a agricultura precisar de... Eu divido isto em 3 momentos. Tem um momento antes, ou o momento inicial da cadeia, onde o produtor tem que ter os insumos, as sementes melhoradas, os fertilizantes e os adubos, os pesticidas para o combate a pragas. Ele tem que ter acesso a esses fatores de produção antes. Depois tem um processo produtivo em si, em que tem que gerir o crescimento da cultura, a colocação da água para permitir que o desenvolvimento seja são das culturas, e tem um momento de pós-colheita, em que a produção tem que sair da machamba, tem que encontrar linhas próprias, tanto de conservação como de colocação no mercado de distribuição. Então, essas componentes todas devem funcionar na efetividade. Okay. Só desta forma é que nós temos um regadio a fazer a sua parte. Mas também tem um aspecto muito importante aqui que nós estamos ainda a discutir, que é o aspecto social. Com quem estamos a trabalhar? Quem são os produtores? Os produtores são pessoas, são seres humanos. E todo ser humano obedece a uma curva de aprendizagem em que tem seus momentos de conceber, concordar e adotar. A transferência de tecnologia, a disseminação do conhecimento, E não é uma diz-se coisa que muito passa. que a classe camponesa é uma classe muito conservadora, muito arredia a novas... Exatamente. Essa é Não também... sei se é verdade, eu ouço dizer isso. Depende de cada situação, né? Há pessoas que aprendem rapidamente. O que é importante para a pessoa tomar decisão é ver os pegava mais nessa benefícios questão imediatos. da aceitação que o Dr. Eugênio dizia. A aceitação, parece-me que é uma... Exatamente, a pessoa aceita quando estiver a ver benefícios imediatos. Ok, concordo. Porque há aqui benefícios, há ganhos. Quer dizer, o que é que eu ganho por sair de uma rega, por exemplo, usando ou com recurso a um regador, a uma lata, Exato. onde eu vou usar, por exemplo, se for uma rega por superfície, sulcos e uma pá, gasto mais esforço, aqui tenho mais empreendo mais esforço do que o que eu fazia, aumento a área, faço isto, o que é que eu ganho? Daí que falávamos da questão da cadeia de valor, os mercados. Será que o mercado é seguro para a colocação dos produtos? Será que os insumos que eu preciso para dinamizar ali a minha produção existem em quantidade e qualidade? Porque há que também olhar para essa questão daquilo. Podemos dizer que o nosso nitrogênio é 46%, mas pode não ser. E isso pode ter alguma implicação naquilo que é a produção que se pretende obter em termos de culturas que nós temos no terreno. Portanto, essa questão da aprendizagem de que falava é realmente crucial e leva o seu tempo, sabemos disso, mas há aqui, de forma que nós, como governo, temos já, numa fase bastante avançada, a questão da aprovação da carreira do extensionista. E isso vai ser muito importante porque vamos ter um extensionista, por exemplo, especializado em assuntos da agricultura de sequeiro,
outros especializados em assuntos da agricultura irrigada, e isso vai ser uma mais-valia para aquilo que se pretende que seja o subsetor de irrigação e o setor agrário no geral daqui a algum tempo. E é o que nós não tínhamos. Se for a ver, estamos... Já agora uma curiosidade. Esses extensionistas serão formados localmente? São extensionistas locais, queria eu dizer, mesmo que não formados localmente. São técnicos médios, formados nas várias escolas existentes um pouco por todo o país, que concorrem para as vagas, seguindo aqueles que são os preceitos estabelecidos por lei, e dali depois são alocados nas várias direções, distritos e províncias que existem um pouco por todo o país. O que estamos a dizer é que agora teremos especificidades, teremos especialistas para diferentes áreas que contemplam, portanto, o setor. Eu vou chamar, ocorrem-me aqui um monte de questões que gostava de partilhar com os nossos telespectadores, mas vamos rapidamente para o nosso intervalo e voltamos já de seguida. A simplicidade da água e tecnologias avançadas. Fomos conhecer um megaprojeto em que esta dupla improvável já está a dar frutos. Descubra mais já a seguir.